3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Essa passagem maravilhosa, ela está relatada em João capítulo 2. Aqui, no primeiro milagre que Jesus opera na caminhada dele aqui na Terra, tem um ponto muito interessante que ocorre nessa conversa dele com a mãe dele, com Maria, que é muito parecido com o que nós também esperamos de Jesus Cristo. Aqui o que acontece é o seguinte, eu vou ler só o trechinho, esse trechinho. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então vamos entender. Acabou o vinho, e aí a mãe de Jesus, sabendo de todo o potencial que Jesus tem para operar milagres, porque ele é Deus, então o que ela faz? Acabou o vinho, então peraí, Jesus vai resolver. E aí ela chega e cutuca Jesus para falar: Jesus, acabou o vinho. E aí são 2 pontos importantes. Primeiro, ela acredita que ela precisa de avisar para Jesus que o vinho acabou. Esse é o primeiro ponto. E não é exatamente o que a gente faz? A gente reza e pede para Jesus intervir na nossa vida porque a gente acha que Jesus não está sabendo o que está acontecendo na nossa vida. A gente reza pedindo para que Jesus opere um milagre na nossa vida porque a gente acha que Jesus não deve estar sabendo do que eu estou precisando. Olha que interessante. Esse é o primeiro ponto. Maria, ela cutuca Jesus porque ela acha que Jesus não está sabendo o que está acontecendo. Primeiro erro. E o segundo é que quando ela cutuca Jesus e pede, avisa para ele que o vinho acabou, ela de alguma forma, ela quer que aquilo ocorra no tempo dela, ou seja, naquele momento. E não é exatamente a mesma coisa que a gente faz? A gente primeiro cutuca Jesus, fala: Jesus, olha, não sei se você está sabendo aqui, mas eu estou passando por uma dificuldade. E 2, a gente cutuca Jesus e fala assim: Jesus, sabe essa dificuldade? Estou precisando que você resolva para ontem. Entende? E é esse o aprendizado que a gente tem que ter com a fala de Jesus. Jesus fala o seguinte para a mãe dele: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a hora. Quem somos nós para dizer o que Jesus tem que fazer na nossa vida? Quem somos nós para acreditar que Jesus não sabe do que está acontecendo na nossa vida? E mais ainda, que arrogância nossa de querer que Jesus haja na nossa vida no nosso tempo e ficar chateadinho, magoado com Deus, porque está demorando para acontecer aquilo que a gente espera. E não a vontade de Deus, a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Essa passagem ela é maravilhosa. E o mais legal de tudo isso, é o seguinte, que ele fala: olha só, mulher, vai ser no meu tempo e vai ser como eu achar que tem que ser feito. E aí sabe o que acontece? Quando é no tempo dele e quando ele faz da forma que tem que ser feita, aí sabe o que acontece? Eu vou ler só esse trechinho. Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Se a gente
dentro das nossas dificuldades, nas situações difíceis que a gente está vivendo na nossa vida, nos milagres que a gente acredita que a gente precisa de resolver. Se a gente entender e entregar para o nosso Senhor Jesus Cristo, para Ele resolver como Ele achar melhor, e na hora que Ele achar melhor, sabe o que vai acontecer? Nós receberemos o melhor dos vinhos. Essa passagem ela é maravilhosa para mostrar para a gente que a gente não tem que se preocupar como Jesus vai intervir na nossa vida. A gente não precisa se preocupar em pedir para Jesus, Jesus, intervém aqui na minha vida que eu estou passando por uma dificuldade. Não precisa. O que a gente precisa é dobrar o nosso joelho todos os dias e ficar em oração, conversando com Ele, fortalecendo a nossa fé, tendo a certeza que Ele governa a nossa vida. E Ele que controla tudo aquilo que precisa de acontecer na nossa vida para o nosso melhor. E se a gente entregar realmente a nossa vida a Ele, o destino da nossa vida a Ele, e não preocupar com absolutamente nada, em pedir a Ele, Jesus, faz aqui porque eu acho que você esqueceu, ou exigir dele que seja feito no teu tempo. Se a gente não preocupa mais com isso e só entrega para Ele, sabe o que vai acontecer? A gente vai receber o melhor vinho. A gente vai receber o melhor que a gente poderia receber e que talvez a gente nem imaginasse que poderíamos receber um milagre daquele tamanho, um presente daquele tamanho. Que a gente tenha essa sabedoria. E sabedoria a gente consegue dobrando o joelho, conversando com Jesus Cristo, fortalecendo a nossa fé. Sabedoria é a gente ter a certeza de quem nos governa é Jesus Cristo. Quem manda na nossa vida é Jesus Cristo. Sabedoria é entregar o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro nas mãos do nosso Senhor. Que vocês fiquem com Deus e até amanhã, se o nosso Senhor, se o nosso Salvador Jesus Cristo maravilhoso assim permitir.